Deus possa abençoar os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aberta em 1 Coríntios, capítulo 10. Começando pelo verso 1, vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo maná espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. É uma escritura para nossa advertência. Deus está nos advertindo através da sua palavra. Então, que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos observar e estar atento a estas coisas. O livro de Coríntios é um livro de correção, porque o apóstolo Paulo, ele teve muito trabalho com a igreja de Coríntio, porque era uma igreja atrofiada de crescimento. Eles eram meninos espirituais, eles eram carnais, porque o apóstolo Paulo, ele mesmo fala para a igreja de Coríntios. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 3, você vai observar que o apóstolo está falando à igreja de Coríntios, dizendo que eles eram meninos carnais. Ele diz: e eu, irmão, quando fui ter convosco, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque não podia, nem tampouco ainda podeis, porque sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, dissensões, contendas, não são porventura carnais e não andais segundo a carne? Dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, e assim por diante. E outro, não, eu sou de Cristo, mas tudo no espírito de carnalidade, espírito de divisões, e isso são tudo espíritos mundanos. Agora, ele está lhes dando um entendimento de que quando Deus tirou Israel do deserto, no deserto para servi-lo, quando ele tirou o povo de Israel do Egito e o levou através do deserto para servi-lo e para levá-lo para a terra prometida, ele está estabelecendo um exemplo ali. Isto é um exemplo para nós também hoje, que fomos tirados de todas as coisas materiais, os rituais e as ordens. Foi o mesmo com eles. Descobrimos que um pouquinho mais adiante, em nossa lição, que muitos daqueles foram aniquilados, porque eles conseguiram fazer todos os rituais e todas as ordens e tudo que Deus requereu, e mesmo assim seus corações ainda não estavam corretos com Deus. Esta é a condição de muitos hoje nas suas congregações. Eles fazem tudo
no que diz respeito à religiosidade, mas ainda não estão em seus corações, eles não estão corretos com Deus. Ainda não receberam a total libertação de muitas coisas. Estão presos, muitas das vezes, em picuinhas. Então é necessário que nos livremos disto agora. Nós podemos fazer muitas coisas. O profeta de Deus nos ensina, nos mostra que podemos tomar a comunhão, podemos ser batizados no batismo correto, batismo verdadeiro, apostólico, cristão. O batismo verdadeiro, apostólico, cristão é Atos 2,38, onde está escrito: arrependei-vos e cada um de vós, e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E podemos ir à igreja, pertencermos a um grupo, ter os nossos nomes no livro, ou podemos ser tão religiosos, podemos ter simplesmente tanto respeito e sermos reverentes quanto podemos ser e ainda continuarmos perdidos. Esta é uma advertência solene. É uma advertência de Deus. Você pode fazer tudo isto que é correto, que é certo fazer, mas sem o novo nascimento, sem estar correto com Deus e sua palavra, você está perdido. Então, é necessário que tomemos a Deus em sua palavra. Poderíamos ser apenas regozijar quando o Espírito cair. Quantas pessoas se regozijam, se alegram quando o Espírito cai? Quando desce o Espírito, envolve toda a congregação. E em uma reunião onde a palavra estivesse sendo pregada, e as nossas almas simplesmente se regozijariam com a palavra e continuaríamos perdidas. Observe, este assunto é sério. Então, regozijar-se com a palavra de Deus é bom, correto, mas sem o novo nascimento estamos perdidos. E a chuva cai sobre os justos e os injustos. A mesma chuva que faz o trigo crescer, faz a erva daninha crescer, faz o joio crescer. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo que envolve o trigo e faz ele regozijar, gritar, glória a Deus, aleluia, amém. Este mesmo Espírito Santo faz também com que o joio se regozija, se alegra e grita, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isto é correto, mas é pelos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. É a natureza do produto, é a natureza disto que diz o que somos. Portanto, é a natureza que está em nós, que nos diz o que somos. E toda a natureza, ela tem uma vida, né? Podemos ser tão religiosos até o ponto de não podermos nem abrir a mão no domingo para fazer alguma coisa. Talvez não demos nem mesmo um ponto de costura em nossas roupas no domingo. Talvez nem mesmo nos sintamos justificados para comprar alimentos no domingo. E podemos ser muito religiosos e muito puros, mas mesmo assim, se não formos literalmente nascidos novamente do Espírito de Deus,
estamos apenas adorando em vão. Então agora é bastante duro. E desejamos realmente encontrar isto e conhecer a verdade. Porque, recordem, nós não vamos obter uma segunda chance nisto. Esta é uma única vez. Então é melhor você estar bem certo. Você tem que estar bem certo, certíssimo que você está em Cristo, nascido do Espírito Santo. Então é necessário isto. Observe, irmãos, não quero que ignoreis. Agora, estes coríntios, o que eu disse em primeiro lugar, eles estavam baseando as seguranças eternas em alguma sensação, em alguma emoção. Paulo disse, simplesmente ele disse, quando eu estou no meio de vós, um tem isto e um tem aquilo, disse. Agora, tudo isso está certo. Não temos nada contra isto, mas isso continua não sendo aquilo a respeito do que estamos falando. Estamos falando de vida eterna. E vida eterna vai muito além disto. Eu recordo quando eu me converti e comecei a ver a obra do Espírito e como alguns podiam simplesmente personificar o verdadeiro e genuíno Espírito Santo de tal forma. Era simplesmente impossível dizer que era certo ou errado. Então, é necessário discernimento. Discernimento do Espírito Santo. Então, é necessário que cada pessoa seja cheio do Espírito Santo. Este era o propósito de Deus através do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Então, a Bíblia diz, além disso, irmão, eu preferiria que não ignoreis. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Todos eles foram para o deserto. Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Não é o que você diz, você poderia pregar o Evangelho e ainda se perder. Certamente, isto não é apenas coisas que para criancinhas. Isso é absolutamente, é profundo. Meu cristianismo não é para ser como os santos, como, bem, eu irei à igreja e eu sei que é o meu dever ir. Isto não é cristianismo. Cristianismo não é isso. É algo que Deus tem feito. Deus tem te transformado. Deus te escolheu em Cristo e te apresentou como uma dádiva de amor de Cristo, a Cristo. E é a chamada de Deus, a eleição. E se temos a oportunidade de nos tornar esse tipo de pessoa e rejeitarmos as velhas coisinhas do mundo por isso. Todos comeram do mesmo maná espiritual, manjar. Todos eles comeram, todos eles beberam da mesma bebida espiritual. De que ele está falando? Dos rituais da igreja. As pessoas vêm à igreja e dizem que arrependeram e são batizadas em Cristo, tomando o nome do Senhor Jesus. E eles fizeram isso no deserto também. Paulo disse, isto é o que os coríntios tinham feito. Eles vieram e foram batizados em Cristo, tomaram a Cristo externamente. Tomaram a Cristo externamente. Muitos tomam a Cristo, recebem a Cristo intelectualmente, profissionalmente, e tomaram, o aceitaram intelectualmente. Então, isso é que causa os tropeços.
E muitas coisas que acontecem que não deveria acontecer, mas, irmão, isso é muito mais do que o intelecto. O cristianismo no intelecto, ele não te dá um alicerce, ele não te dá segurança, ele não te dá uma firmeza, ele não te dá aquela âncora. Você não fica ancorado simplesmente com um cristianismo intelectual. Tem que ser algo que desce na alma através do Espírito Santo, que estabelece ali o reino de Deus na sua alma, e você recebe o nascimento genuíno do Espírito. Isto vai além. Isto vai ao nascimento genuíno, não apenas uma concepção mental ou um trabalho emotivo, mas um nascimento, uma experiência com Deus, algo que vai profundamente no coração e muda o seu ser interior. Em outras palavras, aquilo te faz fazer coisas que você não teria feito, te faz amar aqueles que são desagradáveis, te faz agir diferente do que você alguma vez pensou que agiria. E quando as circunstâncias chegam, é a sua âncora. Você não tem que se perguntar: eu conseguirei? Não há necessidade de fazer essa pergunta. Se você já tem esta convicção em seu coração, não é se eu conseguirei. Isto já foi feito por mim, Cristo em mim. Ele mesmo fez isso, e eu confio somente em sua âncora. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus é algo real, verdadeiro. Quando essa palavra ela é vivificada pelo Espírito Santo no nosso coração, ela transforma, ela faz de nós novas criaturas em Cristo. Ela faz de nós pessoas diferentes, porque o Espírito Santo, irmão, é o que faz a diferença em nós. Ele é o que faz a diferença. É Deus em nós. Caso contrário, nós não somos melhores do que ninguém. Observe. Todos eles tomaram a comunhão. Todos eles. Aquela vida que estava... Nós sabemos que foi um processo natural, porque aquilo era como uma pequena geada que caía do céu. Aquele maná, como pequenas bolachas com mel. A bolacha era pequena como um biscoito, um bolinho, e tinha mel por cima. E todos eles foram participantes daquilo. Cada um passou através do Mar Vermelho e foi batizado através da nuvem, através de Moisés, seguindo as instruções do servo de Deus. Todos eles foram batizados nele. Todos eles foram seguidores, como somos hoje, dirigidos pelo Espírito Santo. O grande instrutor da igreja cristã. Somos guiados através do batismo na água. E ele diz: todos eles provaram do mesmo manjar espiritual. O que isso fez? Aquele maná caiu para Coré e para o seu grupo, do mesmo modo como ele caiu para Moisés, Caleb, Josué. E todos eles se misturaram, e todos participantes do batismo. Todos participantes como membros, todos participantes da confissão, e agora todos participantes da comunhão. Então, isto tudo estava correto, estava certo, era a palavra de Deus, era algo verdadeiro, e todos eles foram participantes. Uma coisa é você ser um participante das coisas de Deus, e outra coisa é você tomar aquilo para a sua vida. Uma coisa é você provar, e outra coisa é você tomar aquilo, receber aquilo na sua alma, e aquilo fazer de você um cristão, uma cristã semelhante a Cristo.
Você compreendeu isso? Veja essa solene advertência. E vocês, gente do tabernáculo, permita que isto desça profundamente. Recorde, é o seu destino eterno que está pairando bem aí. Não passe por cima como uma pequena agitação ou algo. Isto é algo que diz respeito a cada um. Isto é algo que significa se viveremos futuramente ou não. Isto foi feito para exemplo nosso. Tudo o que aconteceu com o povo de Israel é um exemplo para nós, para todos os cristãos de todas as eras e principalmente da nossa era, a última era que estamos vivendo. Eles foram todos batizados em Moisés através do Mar Vermelho. Todos eles seguiram aquele mesmo seu espírito, Datã, Coré, Abirão e todos os demais. Eles foram batizados em Moisés através do Mar Vermelho. Todos eles. A nuvem e a coluna de fogo estava sobre todos eles. Todos eles foram guiados pelo mesmo anjo. Todos eles saíram através do mesmo pastor. Todos eles foram batizados no mar. Todos eles comeram daquele maná espiritual. E aquele maná era Cristo. Cristo descendo. O maná descia cada noite do céu. E parecia aqui para sustentar. Aquilo era para seu sustento. E nós temos hoje o nosso sustento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que é a palavra de Deus revelada, é o que nos sustenta espiritualmente para seguirmos esta jornada. Aqui para sustentar o povo em sua jornada. E Cristo desceu no céu e deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo desceu e se tornou o nosso maná. Esta é a verdade da palavra de Deus. E eles comeram das mesmas bênçãos espirituais. Portanto, o Espírito Santo pode cair entre o povo, tanto cristão, e os que estão mornos e meio crentes. E crentes fronteiriços, todos eles comerão do mesmo. Mas isso ainda não significa isso. Isso ainda não significa que são salvos, que estão em Cristo. Então é necessário que sejamos nascidos, gerados pela palavra da verdade. É uma advertência do Espírito Santo para nós. Como eu gostaria de ter palavra para que eu pudesse cravar isso e apertar firmemente no coração de cada pessoa aqui para ver que coisa profunda é isto. Isto não é algo para se brincar. Não é apenas ir à igreja. Muitos pensam porque vão à igreja já estão salvos. Muitos pensam porque pertencem a um grupo, a um determinado tabernáculo, já estão salvos. Não é isto, é algo mais real, mais profundo. É necessário que você seja cheio do Espírito Santo. É necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que assim estejamos prontos, preparados para este grande dia que está para acontecer, que é o arrebatamento. Que Deus te abençoe e te guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus faça resplandecer sobre ti a luz do teu santo rosto. Que você seja grandemente abençoado, abençoada pelo poder da palavra de Deus. Amém.